Boas-vindas a esta explicação. Hoje, a gente vai desvendar um dos maiores mistérios sobre as expressões humanas e a vida secreta do nosso cérebro. Por muito tempo, a humanidade aceitou uma verdade absoluta, totalmente inquestionável, sobre como os sentimentos funcionam e como eles são expressos. Mas e se quase tudo que a gente aprendeu e acreditou até hoje estiver, assim, fundamentalmente errado? Pensem bem. Será que um sorriso significa exatamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo? É super comum a gente acreditar naquele mito de que as emoções humanas são padronizadas, né? Que elas são automaticamente reconhecidas em todas as culturas do planeta. A ideia tradicional diz que nós já nascemos com um pacote de reações instintivas prontinho para uso. Só que a neurociência moderna está prestes a virar essa crença de cabeça para baixo. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso rosto tem 42 pequenos músculos de cada lado. A suposição científica clássica, que foi muito inspirada pelas ideias de Charles Darwin, era de que as emoções não passavam de simples contrações musculares, totalmente mecânicas e universais. Acreditava-se que o rosto funcionava como um espelho objetivo, ou seja, se as emoções fossem realmente instintivas, a leitura de uma testa franzida seria idêntica para qualquer ser humano vivo, sem exceção. Mas será que é assim mesmo? Vamos investigar essa história como verdadeiros detetives. Seção 1. O método padrão ouro. Para tentar medir e provar objetivamente a existência dessas emoções supostamente enraizadas, os pesquisadores criaram o que ficou conhecido como o método das emoções básicas. Ele era feito em 3 etapas bem simples. Primeiro, mostravam a fotografia de um rosto, muitas vezes cuidadosamente posado por um ator. Em seguida, entregavam uma lista com palavras descrevendo emoções, tipo raiva, tristeza ou medo. O objetivo final, apenas combinar a palavra que melhor se encaixasse com a imagem mostrada. Na época, parecia um formato absolutamente infalível para comprovar a percepção de emoções em nível global. E olha, os resultados pareciam avassaladores. Os testes mostravam que as pessoas escolhiam a palavra esperada para o rosto em cerca de 85% das vezes, com só algumas pequenas variações dependendo da região do mundo. E esses dados foram replicados à exaustão ao longo de décadas. Por causa disso, o reconhecimento universal das emoções parecia ter se consolidado como um fato científico inegável, sabe? Praticamente no mesmo nível da lei da gravidade. Mas como a gente sabe, a ciência avança justamente quando encontra anomalias. Quando pesquisadores mais recentes começaram a usar testes realmente objetivos, como a eletromiografia facial, que é um exame que mede pequenos impulsos elétricos nos músculos, eles descobriram algo alarmante. Os movimentos musculares reais, no exato momento que as emoções aconteciam na vida real, simplesmente não correspondiam àquelas fotografias posadas lá nos laboratórios. As pessoas simplesmente não exibem impressões digitais emocionais previsíveis em seus rostos. Nenhuma. Tem um estudo revelador com bebês que ilustra essa anomalia perfeitamente. Pesquisadores filmaram crianças em 2 situações bem diferentes. Primeiro, sendo assustadas por um gorila de brinquedo, para induzir medo, e depois, tendo seus braços levemente segurados, para induzir raiva. Uma análise minuciosa mostrou que os movimentos faciais nas 2 situações eram cientificamente indistinguíveis, totalmente iguais. No entanto, quando os adultos assistiam aos vídeos, eles identificavam as emoções de forma completamente diferente, baseando-se única e exclusivamente no contexto da cena. Ou seja, um rosto de forma isolada não carrega um sentido absoluto. E isso nos leva direto à enorme falha da pesquisa tradicional. Seção 2. A falácia da palavra. Então, o ponto crucial é exatamente essa observação da pesquisadora Elisa Feldman Barrett. A falácia das emoções universais se apoia num erro metodológico profundo. Lembra daquela lista de múltipla escolha com palavras de emoção que os cientistas forneciam nos testes clássicos? Pois é, ela atuava, na verdade, como um guia conceitual clandestino. Era literalmente uma cola não intencional para quem estava participando. Ao entregar esse cardápio de palavras de antemão, a pesquisa reduzia enormemente as opções e dava pistas que guiavam as escolhas, alterando totalmente a percepção das pessoas sem que ninguém notasse a manipulação. O fenômeno por trás disso é conhecido na psicologia como priming, ou preparação. Apresentar uma lista de palavras induz o cérebro a simular de maneira instantânea os conceitos daquelas emoções. Isso prepara a mente da pessoa para ver e categorizar o estímulo visual de uma maneira altamente específica e pré-determinada. Resumindo a história, a própria ferramenta metodológica estava induzindo as pessoas a enxergarem exatamente aquilo que os pesquisadores queriam confirmar. Mas e aí? O que acontece quando a gente altera as regras do jogo e retira essas palavras da equação? Seção 3. Testes sem dica.
O resultado é um verdadeiro colapso em cadeia daquela velha teoria. Sem o auxílio dessas palavras agindo como guia conceitual, a capacidade das pessoas de identificar a suposta emoção exata em outras culturas simplesmente despenca. Falha total. O cenário fica ainda mais intrigante ao observarmos pacientes com demência semântica, que têm dificuldade em acessar conceitos verbais. Eles agrupavam as fotografias apenas entre rostos agradáveis ou desagradáveis e nada mais. E quando a ciência visitou a tribo Himba, lá na Namíbia, o povo local classificou rostos arregalados não como a emoção ocidental do medo, mas sim como a simples ação física de olhar. Para eles, eram comportamentos puros e não reflexos de um sentimento interno invisível. Com essas falhas gritantes evidentes, a gente chega a um novo paradigma. Seção 4. Como construímos emoções. A divisão entre essas duas teorias é bem profunda. A visão clássica acreditava num instinto rígido, cravado lá no nosso DNA. Em contrapartida, a teoria da emoção construída revela que, sem os conceitos que a gente adquire ao longo da vida, uma expressão facial é apenas uma mudança de músculos e pele. Mais nada. As emoções verdadeiras são construídas ativamente através da interação de percepções do momento, conceitos acumulados e o contexto em que uma determinada situação se desenrola. Elas definitivamente não são pacotinhos fixos guardados no cérebro, só esperando um botão ser apertado. E isso ilustra brilhantemente a agilidade e a incrível capacidade de adaptação do nosso cérebro. Longe de ser só um espectador passivo do mundo, o cérebro recorre continuamente ao nosso próprio vocabulário, aos ensinamentos culturais e às nossas vivências pessoais para prever e dar sentido a todos os sinais ao nosso redor. Ao observar um rosto alterado, a nossa mente pega esse dado bruto e injeta significado, arquitetando a nossa realidade emocional em frações de segundo. É fascinante! Fica então um questionamento bem provocador para encerrar esta explicação. Se o reconhecimento rápido e certeiro dos sentimentos não vem de um instinto inerente a todo mundo, mas sim do vocabulário e das construções sociais com os quais somos treinados a vida inteira, quanto da nossa realidade emocional de cada dia é construída ativamente pela nossa própria mente? Talvez os sinais que lemos nas pessoas não sejam janelas universais para a alma delas, mas sim reflexos vívidos dos conceitos gravados na nossa própria imaginação. E essa, com certeza, é uma quebra de paradigma revolucionária para a gente repensar todas as nossas interações daqui para frente.